Boa tarde. Como todas as quintas-feiras, 5 da tarde, estamos abrindo mais um observatório. Na edição de hoje, temos a satisfação em receber um jornalista que tem uma longa trajetória de mais de 3 décadas em grandes veículos de nossa imprensa e que acaba de publicar um livro com um tema inédito entre nós. O livro chama-se O Outro Lado do Poder, a história política brasileira pela ótica das prostitutas. Boa tarde, Silvio Barsetti. Boa tarde, Ângelo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos do Observatório. À disposição de vocês. Muito obrigado, Silvio. Silvio, quando eu soube do seu livro, fiquei de pronto, curiosíssimo para lê-lo e, ao terminar a leitura, descobri facetas, né? Embora eu já tenha passado dos 50 e, às vezes, ingenuamente imagino, né, que sei muito do país em que vivo, sempre me surpreendo com facetas aparentemente inacreditáveis. Conte um pouco para os nossos espectadores como é que foi esse projeto de escrever O Outro Lado do Poder e como é que foi essa descoberta desse mundo paralelo do poder dialogando com a prostituição em Brasília. Então, havia uma lacuna, né, na história mais recente do país, que era de fugir um pouco aos relatos oficiais, né, e tentar buscar caminhos que trouxessem à tona histórias que são, na verdade, cotidianas, mas que muitas vezes esbarram em especulações, em fantasias, em narrativas novelescas, e a gente não consegue chegar realmente à história em si para destravá-la, para publicá-la, para elucidá-la, né? E em conversas com os editores da editora Máquina de Livros, por onde o livro saiu, né, O Outro Lado do Poder, os editores, que são 2 jornalistas também, de muita experiência, o Bruno Tis e o Luiz André Hauser, né, a gente concluiu que seria interessante mergulhar nessa pesquisa e nessa história, né, de pegar o relato de prostitutas, mais especificamente de acompanhantes de luxo, né, que são muito requisitadas, bastante por políticos de nome, de peso, de muito poder, para mostrar esse outro lado da história, né, que tentando fugir um pouco ao estereótipo, né, toda vez que se fala de prostituição, existe sempre uma névoa ali, as pessoas temem aprofundar as questões, né, quando existem conexões com a política, né? A gente não viu até hoje, assim, como você falou, nenhum trabalho especificamente nesse sentido, né? Um livro-reportagem, né? E aí foi para pesquisa, trabalhei também com um pesquisador que é jornalista, Roberto Lúcio, e a dificuldade, né, Ângela? A grande dificuldade é você conseguir a primeira entrevista. A partir do momento que você consegue a primeira entrevista, que a pessoa sente confiança e percebe, né, tem a percepção de que é um projeto sério, né, aí os caminhos vão se abrindo. E já tive uma experiência assim também, quando do meu primeiro livro, A Farra dos Guardanapos, que contou a história da grande festa que o Sérgio Cabral, então governador do Rio, fez na Champs-Élysées, no Palácio da Champs-Élysées, em Paris, anos atrás, com todo o secretariado dele. Enfim, contar aquela festa no livro dependia do relato de quem esteve na festa. E a dificuldade de chegar à primeira pessoa, ao primeiro entrevistado, também foi muito grande. Mas depois os caminhos se abrem. No caso de Brasília, Silvio,
essa relação entre o poder e o sexo parece que começa lá atrás, né? Desde os primórdios, né? Aliás, antes de inaugurada Brasília, já existiam, né, prostitutas ali. Dessa pesquisa que você fez para que o livro fosse bem embasado, né, bem documentado, dessas entrevistas, que pontos, Silvio, você destaca como surpreendentes até para você mesmo, que já sabia, que já tinha, né, indicativos, né, dessa relação entre sexo e poder, mas o que mais o surpreendeu nesse processo todo? Como o dinheiro é secundário nisso aí. Entendeu? Quer dizer, muitas festas, orgias e esbórnias, né, que foram protagonizadas por N personagens da nossa política, eles simplesmente passavam por cima dessa questão dos valores do encontro, da sessão, né, da orgia, porque isso não tinha peso nenhum. Então, era muito dinheiro, e ainda é, né? Muito dinheiro. Festas com centenas de milhares de reais, entendeu? E a gente, embora não pudesse provar, né, na pesquisa que eu fiz com o Roberto Lúcio, né, a gente tinha indicativos de que era dinheiro público, entendeu? E aí que entra a questão. Ninguém está querendo que vigiar a vida dos outros, né? Mas quando existe uma suspeita grande, né, de uso de dinheiro público, né, em orgias, em festas, em grandes festas, em iates ali no Lago Paranoá, em Brasília, né, que um ex-senador reunia ali dezenas de amigos parlamentares com 30 prostitutas de luxo, em VIPs, entendeu? E ia dinheiro, corria dinheiro. Então, quer dizer, essa questão do desprezo, né, pelo dinheiro num país com tantas mazelas, né, é uma contradição muito grande. Isso me chamou mais atenção, Ângelo, nessa pesquisa. Eu sempre digo, né, já fiquei mal visto por alguns, que Brasília, como uma eterna ilha da fantasia, até hoje, né, pelo menos eu diria que numa parte muito significativa de homens públicos que não agem, né, republicanamente, é uma ilha da fantasia, né? É um espaço onde tudo pode, é um espaço como se fosse um grande playground do Brasil, né? E, e há Principalmente um terça-quinta. divórcio muito grande, né, em relação ao Brasil. Principalmente terça-quinta, que são os dias mais quentes, né, nesse mercado, né? Mas, assim, a gente teve o cuidado também de não generalizar, entendeu? Claro. Porque, né, a gente sabe que existem políticos sérios, que têm um comprometimento, né, com a causa pública, né? E não são tão poucos assim. Mas, como disse Jean Willis lá atrás, a maioria prefere seguir esse caminho, que é o caminho do descaso, né, do desleixo, né? E a gente procurou abordar isso, né? Então, quer dizer, são muitas. A gente, na pesquisa, visitou alguns inferninhos lá em Brasília, né, que não são os pontes específicos dessas transações mais robustas em termos de dinheiro, né? Mas também são ali canais, né? Por exemplo, todo ano tem a Marcha dos Prefeitos em Brasília, com um evento que reúne os prefeitos das mais de 5 mil cidades, municípios, né, do Brasil. A maioria dos prefeitos vai lá nesse encontro para discutir questão de orçamento, uma série de questões relacionadas às suas cidades especificamente, e levam secretários, assessores. Então, quer dizer, é uma invasão desses políticos, especificamente nesse mês
Por causa da pandemia, teve um ano que não teve, acho que foi ano passado, em 2020 mudou o mês, mas normalmente é no primeiro semestre. Então, por exemplo, quando tem, e vai ter agora em 2023 de novo, essa marcha dos prefeitos, em que mais de 10 mil políticos invadem Brasília numa semana, em 15 dias, esse mercado do sexo fica assim, translocado. Vem reforço de várias cidades periféricas, vem reforço de Goiás, caravanas de prostitutas, entendeu? Que é uma coisa que a gente às vezes a gente ouve falar, né? A gente escuta uma história aqui, acolá, mas quando você consegue traduzir isso a partir de pesquisa, né? E relatar exatamente em detalhes como acontece, né? Isso também desperta atenção, né, Ângelo? Porque com que dinheiro que eles estão depois indo para os inferninhos, contratando as prostitutas? Com que dinheiro? Será que é do Claro, dinheiro do bolso claro. deles? Atestando, né, como eu sempre digo, esse histórico divórcio entre essa elite política, né, na sua grande maioria sórdida, né, repito, divorciada de uma realidade social tão excludente, né? E eu costumo dizer, né, que o Brasil, pelos maus homens públicos, né, pelo grande número de homens públicos que tem, eu vejo muitas vezes como um grande prostíbulo patrocinado por nós, cidadãos aqui embaixo, né, na base, que somos patrocinadores aleatórios. Alguém tem que bancar esse grande prostíbulo onde, né, o exercício ético da política não existe. Né? Existe por parte, infelizmente, ainda de uma minoria. Né? É muito doloroso, não é, Silvio? O país que tem oficialmente quase 40 milhões de pessoas que não têm o que comer, né? E que tem homens completamente omissos, preocupados com seus prazeres menores, né? Ao invés de um projeto de país. Né? Silvio, além do outro lado do poder que você acaba de publicar, você já mencionou aqui na abertura do programa seu outro livro, né, A Farra dos Guardanapos, que envolve né, dos muitos escândalos de um dos poucos políticos que, né, continua preso, né, que é o Sérgio Cabral Filho. Né? Eu até me pergunto, meu Deus, como é que ele ainda está preso, né? Porque vimos aí, né, bandidos como Eduardo Cabral e por aí, Eduardo Cunha, né, e outros tantos que cumpriram um tempo mínimo de prisão, né, e estão soltíssimos e que já se recandidataram, alguns foram eleitos, né, o atual presidente do PL, por exemplo, né, o Valdemar da Costa Neto, e outros tantos. Mas eu gostaria que você falasse um pouco também desse seu livro, que é muito emblemático, né? O Rio, que, né, desgraçadamente, ao longo da história, tem sido achincalhado, né? A cidade que ainda, eu sempre digo, que é o cartão postal do Brasil. Né? Qualquer pessoa que vá para fora do Brasil, se fala de Brasil, a imagem de qualquer estrangeiro, primeira, é Rio de Janeiro. Né? E, no entanto, o Rio vem sendo tão maltratado, né? Por bandidos que vão de outros estados. Né? Bom, vide a família Bolsonaro. Bolsonaro saiu aqui do interior de São Paulo e fez a sua carreira, né, política no Rio. Né? O Rio é o berço político dele, desgraçadamente. Então, desculpa. Diga. Não, eu ia me antecipando. Né? Então, em 2009, o Sérgio Cabral, governador então do Rio de Janeiro, ele tinha uma popularidade altíssima. Ele era cotado já em pesquisas, o nome dele aparecia em pesquisas eleitorais como candidato a presidente. E ele era, na época, um forte candidato à formação, ali, à composição de chapa com a Dilma Rousseff para a eleição de 2010 como vice-presidente. Ele tinha, sim, um status muito grande e ele surfava na popularidade
dele no Rio, em razão muito daquelas UPPs, das UPAs, né, que as unidades de segurança, as unidades de posto de saúde, né? Enfim. E aí, em 2009, ele resolve fazer uma baita festa num palácio na Champs-Élysées, talvez o endereço mais nobre do planeta, né? E leva todo o secretariado, cada um com direito a acompanhante, assessores, leva vários empresários de ponta do Brasil e convida vários empresários de ponta da França. Quer dizer, festão para mais de 150 pessoas, muito dinheiro envolvido. E aí o livro conta exatamente o antes, principalmente o durante e o depois daquela festa, né, que marcou a ascensão e a derrocada do próprio Sérgio Cabral, quando as fotos da festa foram publicadas 2, 3 anos depois, né, em que mostravam secretários dele dançando de guardanapo na cabeça. Imagina, né, num palácio na Champs-Élysées, né, um maître apavorado vendo aquela cena, né, os secretários de Estado do Rio de Janeiro dançando com um guardanapo na cabeça, alguns subiram na mesa para dançar também, uma coisa assim, muito surreal, né? E aí o livro conta isso, e quando as fotos vieram a público, né, que elas foram publicadas inicialmente pelo blog do Antony Garotinho, né, que é outro ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral, enfim, baqueou e a popularidade dele caiu repentinamente. Também já estava com problemas na administração do Rio, né? E não conseguiu se levantar mais. E como você disse, hoje ele é o único, parece que é o único preso ainda da Operação Lava Jato, né? E eu não vou aqui entrar no mérito se justo ou injustamente, mas estranhamente. Estranhamente. Não. O filho também, né, criminoso, né, recentemente levado à prisão, né? Complicado. Isso é muito emblemático, não é, Silvio? Porque o que nós temos assistido, né, num país, ainda mais agora, depois desse desgoverno nefasto do capitão Bolsonaro, né, que deixa, né, não sabemos ainda o tamanho do rombo, né, vivenciamos a tragédia que foi esse governo cotidianamente ao longo desses 4 anos, né, e eu, pelo menos, conto na folhinha os dias que faltam, né, até 31 de dezembro para que ele acabe. E o mais doloroso é que esses maus homens públicos, quando punidos, são punidos, a meu ver, de uma maneira muito tênue, né? Continuam riquíssimos, eles e os seus comparsas. Muitos deles voltam à vida pública, né? Porque se tem caçados os direitos políticos, tem caçados por alguns poucos anos, e um eleitorado, né, que justamente por ser vítima da exclusão social, não tem consciência política, não tem consciência de cidadania alguma, né? Então, o mais triste é perceber que essas histórias, né, que muitas vezes geram livros tão necessários como seus livros, mais adiante ali se repetem. Silvio, você tem atuado, né, há mais de 30 anos, né, tem uma vasta carreira, tendo passado por importantes veículos de imprensa, no jornalismo investigativo. Quais os percalços maiores que você enfrentou ao longo da sua tão bem-sucedida carreira jornalística por ter se dedicado ao jornalismo investigativo? Primeiro que você sofre represálias diretas de quem está se sentindo atingido de uma forma ou de outra.
porque essa minha veia de jornalismo investigativo ela também entra no esporte. Então, por muitos anos eu cobri o dia a dia da CBF. Por fazer matérias e perguntas em coletivas que eram desconfortáveis, eu fui, entre aspas, punido e fiquei sem ter direito a pegar o microfone para fazer pergunta por quase um ano. Quer dizer, e aí existe também todo o interesse de repente, valorizar o rival na cobertura, porque existe muito isso no jornalismo. Por exemplo, eu trabalhei 20 anos no Jornal do Estado de São Paulo. Então, o Jornal do Estado de São Paulo, por tradição, rivalizava, até hoje é assim, mas já foi mais, com a Folha de São Paulo. Então, se eu estou numa cobertura pelo Jornal do Estado de São Paulo e estou incomodando, de repente eu via o meu colega que fazia a mesma cobertura sendo beneficiado na cobertura dele da Folha de São Paulo. Então, quer dizer, são coisinhas assim que não são coisinhas, né? Mas a gente vai vivenciando isso, e é até bom, essa pergunta sua é muito boa, porque é uma oportunidade de esclarecer, né, a quem apenas lê jornal, mas não sabe, às vezes, detectar como é que é complexo, né, todo esse sistema, né? E assim, essa é uma questão. A outra questão é quando existe até mesmo uma questão de ameaça física, né? Por exemplo, no final dos anos 90, eu fiz a cobertura pelo jornal O Dia daquele clipe que o Michael Jackson gravou no morro aqui do Rio, Morro Dona Marta. Eu estava num barraco do morro que aluguei, fazendo a cobertura daquele evento, e em dado momento o tráfico resolveu expulsar a imprensa que estava lá. E em dado momento o traficante-chefe daquele espaço resolveu dar uma entrevista. E para mim e para 2 colegas, outros jornalistas que estavam lá. E a gente aceitou. E no final da entrevista, eu falei, olha, vai ter que sair assim, assim, assado, que se não sair, eu sei onde pegar vocês. Estou contando só uma história assim, né? De tantas outras histórias, né? Mas aí já pegando não o jornalismo político, nem o jornalismo de esporte, mas o jornalismo geral, né? De cobertura de cidade, geral. Então, existem situações assim. Na própria feição desse livro, A Farra dos Guardanapos, muitas pessoas me perguntaram: você não tem medo de retaliação? Não houve nenhuma retaliação, não chegou a mim nada, entendeu? Nesse livro agora, O Outro Lado do Poder, evidentemente que não dava para citar nomes em muitas das situações. Primeiro, porque senão o livro nem sairia, né? Mas quem está lá em Brasília e conhece o métier, conhece a rotina, o dia a dia, vai saber identificar, por algumas histórias, quem é quem. Claro. Mas também veio essa pergunta, né? Você não teme, né, que haja alguma, né, situação mais de risco, né? Mas, enfim, a gente procura fazer as coisas com correção, né? E esse risco ele faz parte, né? É inerente a essa atividade, né, Ângela? Difícil você se desassociar dela, né? E fundamental, não é? Porque muitas vezes, a partir de uma reportagem bem feita, né, no campo do jornalismo investigativo, até mesmo os rumos de um país podem mudar, né? Então, eu sempre digo, né, que um bom profissional, né, um bom jornalista que se dedique, né, ao jornalismo investigativo tem um trabalho social de uma abrangência ilimitada, né? Porque ele vai trazer, muitas vezes, fatos que
podem ser transformadores, né, Silvio? Eu me lembro aqui, nos anos 80, não é, se não me engano, quando Caco Barcelos, né, que é uma figura admirável, né, do jornalismo investigativo, escreveu Rota 66, correu risco, né, de vida, né, durante um longo tempo. Eu me lembro dele numa Bienal do livro, com seguranças, né, porque ele estava ameaçado de morte. Depois ele escreveu O Abusado. Sim. O Abusado, eu dou uma entrevista contando essa história que eu falei. É mesmo, é? É. Eu não li O Abusado. E é um livro excepcional. É um livro assim, aquele livro ali apresenta o Rio de Janeiro que a gente insiste em não querer conhecer. Exato. É uma obra-prima. São livros, muitas vezes, né, são trabalhos deflagradores para transformações, embora no nosso país, né, parece que temos o histórico de girar em círculo, né? Silvio, comentava até um pouquinho antes, né, de entrarmos aqui no ar, de um trabalho primoroso que é a biografia do grande Vinícius de Moraes, o poeta da paixão, escrita pelo José Castelo, né? Na qual você colaborou. Uhum. Também gostaria muito que você trouxesse um pouco da sua experiência como colaborador na época. Esse livro tem já quase 30 anos, né? Verdade, é verdade. Foi uma experiência incrível. Colaborar com o José Castelo é um aprendizado sem fim. E isso tem 30 anos, é verdade. O livro foi lançado em 1992. Ele, então, era o primeiro livro dele, ele já lançou mais de 20. Ou se não lançou mais de 20, está perto disso. E a gente era muito próximo. Em dado momento, a gente conversava muito sobre esse projeto da biografia do Vinícius. Em dado momento, ele me perguntou: você não quer trabalhar como pesquisador? Me ajudando aqui, porque é uma demanda muito grande de entrevista. Eu falei: claro que quero. Aí eu saí a campo, né? Na época, ele tinha acabado de deixar o Caderno Ideias do Jornal do Brasil. Ele era editor do Caderno Ideias. E aí eu tinha até feito uma colaboração para ele numa resenha de um livro, lá para o Caderno Ideias. E aí eu fui a campo, né? Entrevistei várias pessoas. Ele, na época, deixa eu dizer, as entrevistas mais tops eram com ele, entendeu? Entrevistava o Tom Jobim, o Toquinho e tal. Eu entrevistava, diríamos assim, o segundo escalão, mas o segundo escalão saía histórias maravilhosas, entendeu? E aí a gente descobriu que não eram 7, 8, 11 mulheres namoradas, eram muito mais. No início dele. Mas algumas a gente não pôde botar, não tinha, né? Não dava para checar, não teve como checar direito se era realmente aquilo, né? Mas assim, foi assim, me abriu muito assim essa perspectiva de trabalhar com literatura, né? Enfim, até hoje eu tenho com muito orgulho, né, uma edição, a primeira edição do Poeta da Paixão foi um livro que foi reeditado várias vezes, teve novas edições e novas reimpressões, né? E, enfim, mas eu tenho logo da primeira fornada, eu tenho. E até posso contar aqui, eu acho que eu nunca contei isso para ele, ou se contei, eu não lembro, que no livro que eu tenho, que é a primeira leitura dele, eu fui sublinhando, rabiscando o livro todo, quais eram as histórias que eu tinha apurado. Essa eu apurei, essa eu apurei, essa eu apurei. Sim, e evidentemente que ele transformou ali num texto muito saboroso, entendeu? É um amigo. E na época, muitos contemporâneos de Vinícius estavam entre nós, né? Muita gente que hoje já não está, ainda vivia, né? Eu inclusive, Ângelo, eu entrevistei o Tom Jobim. São aquelas coisas inesquecíveis. Não foi para o livro. Eu trabalhava no jornal O Dia e fui fazer uma entrevista com o Tom Jobim, que foi no restaurante Plataforma, que ele não saía de lá, no Leblon.
E aí eu cheguei, assim, poxa, vou entrevistar o Tom Jobim, saí com uma pauta, né, preparada e tal. Mas o papo foi tão descontraído que eu pedi um chopp, 2 chopps, 3 chopps. Quando eu me vi, eu e ele estávamos cantando Eu Sei Que Vou Te Amar, entendeu? Que Poxa, maravilha! poxa, Que isso, maravilha! isso vale mais que muitas medalhas no peito. Claro, claro, Bom, eu imagino que você tenha, nesses anos todos, Silvio, acumulado histórias fascinantes que no futuro certamente permitirão um belo livro de memórias, né? Pode ser, pode Eu que ser. sou um grande apreciador de livros de memórias, essa trajetória, né? Essa convivência com figuras tão interessantes, né? Aham. Uhum. Nos vários campos, né? Seja na arte, seja na política. Né? Silvio, você passou por grandes veículos, né? Em algum momento você sentiu alguma limitação vinda, né, de donos de jornais, por interesses muitas vezes escusos? A gente sabe que, infelizmente, né, no Brasil, as relações, né, entre imprensa e poder nem sempre são relações muito transparentes. Quando nós vemos o caso das televisões, por exemplo, né, essas concessões Sim. vergonhosas a grupos políticos, né, e mesmo, né, as relações promíscuas entre donos de jornais, de rádios e políticos de plantão. Em algum momento, nessas mais de 3 décadas, você sentiu algum tipo de pressão, algum tipo de perseguição por querer fazer um trabalho comprometido apenas com a ética, com a verdade jornalística? Alguma pressão por parte desses empresários? Por incrível que pareça, uma vez só no esporte. Mas eu tenho uma. Eu interpreto essa relação do jornalista com o veículo em que trabalha de um modo específico e sou inteiramente aberto a quem discorda. E não estou dizendo que isso seja uma verdade indiscutível, né? Mas eu parto do princípio de que o jornalista que está inserido em um determinado veículo, ele já sabe o que ele pode escrever, o que ele pode falar, o que ele pode relatar, o que pode ser publicado. Então, aquilo ali já constrói o caminho nas matérias que ele vai fazer. Eu vivenciei isso. Agora, deixei de dar uma grande informação? Não. Não. Quando eu digo que tive uma experiência no esporte, foi... nós tivemos a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E 4, 5 anos antes, ou 6, 7 anos antes, começaram as discussões sobre quais seriam as arenas que iriam abrigar a Copa do Mundo de 2014, evidentemente envolvendo muito dinheiro público, né? Quando não havia a construção de novas arenas, havia reformas assim multimilionárias, né? O Maracanã, por exemplo, a gente sempre cita, né, como estádio que vira e mexe passa por reformas de milhões e milhões de reais. E aí eu fiz uma matéria chamativa, grande a partir de informações que eu tinha, isso lá em 2009, a Copa foi em 2014, de que o Morumbi não estaria na Copa, de que seria construído um estádio novo em São Paulo. Ângelo foi um terror, porque no dia que saiu a matéria, o governador de São Paulo negou a informação, o prefeito de São Paulo negou a informação, o presidente do comitê da Copa do Mundo de São Paulo, né, o responsável, negou a informação, o ministro do esporte negou a informação, a FIFA negou a informação. E o ombudsman do Estadão queria me comer vivo, minhas vísceras todas, assim, porque como é que pode tamanha responsabilidade? Enfim,
se confirmou depois, mas foram meses de muita tensão até a confirmação. Mas eu sabia que a informação era quente, entendeu? E que seria construído um outro estádio. E as razões a gente sabe, né? A gente que, né, vive no país, respira Brasil, a gente sabe que numa oportunidade daquela de ter obras faraônicas, estádios com valores assim estupidamente altos, por que não teria, né? Por que não teria? Aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Cadê o comprometimento ético? A gente sabe que ele é muito falho, né? Muito. Então, houve, né, com muito dinheiro público, né, a construção de arenas assim, que foram... houve superfaturamentos, toda a imprensa já deu, entendeu? Mas isso não era novidade, né? Agora, a questão do Morumbi, inclusive, eu esqueci de falar, o presidente do São Paulo, à época, ele chegou a fazer um quadro dessa matéria e botou na sala dele. Ele emoldurou a página do Estadão e botou na sala dele e mostrava para todo mundo. Quando o Morumbi sair da Copa, eu tiro esse quadro daqui, ria. Então, quer dizer, foi um momento difícil, entendeu? Mas quem acreditava na informação me bancou, entendeu? Mas assim, porque ali, embora fosse da editoria de esporte, aquilo ali se sobrepunha ao esporte, estava mexendo com muitos interesses. Você não ter o Morumbi na Copa e construir um estádio de R$1 bilhão, você não está falando mais de esporte. Você está falando de muita coisa. Você está falando de política, de economia, de muita coisa, né? E ali foi, respondendo a sua pergunta, foi um momento difícil, mas deu tudo certo. Depois o ombudsman se desculpou, ficou tudo bem e errar faz parte, né? Eu também já errei muitas vezes. Sim. E é muito triste, né? Porque quando nós vamos, né, para esse mundo do esporte, nós percebemos que não só aqui, através da CBF, mas a FIFA, né, ainda agora esses escândalos todos, né, da Copa do Catar, enfim, transcende, né, a negação da ética é internacional, né, nesse campo esportivo. É terrível. Você vê, você citou a Copa do Catar, né? Você proibir que as pessoas entrem nos estádios com uma bandeira nas cores do arco-íris, onde nós estamos? E a conivência da FIFA, né? Que é lamentável, aliás, né? O que, graças à imprensa, né, nós sabemos, né, da corrupção lá dentro, enfim, dos desvios todos, né? Quer dizer, o esporte, ao que parece, mundialmente tem sido, né, usado, né, por dirigentes que não têm o mínimo conceito ético para absolutamente nada. E o esporte é apenas reflexo de outros setores, né? Exatamente, reflexo de sociedades que precisam rever valores, né, urgentemente, né? Sociedades que geram esse mundo tão criminosamente desigual em que estamos inseridos, né? Desgraçadamente inseridos, né? Porque qualquer pessoa que tenha um grau mínimo que seja de sensibilidade não pode se acomodar, né? E aí entra o papel da imprensa, né, que se propõe ao exercício, né, da sua função como ele deve ser, né, denunciando o papel que você tem feito e que aqui no nosso país outros grandes nomes do nosso jornalismo têm feito. Silvio, hoje você trabalha no portal Terra, né? Isso. E eu tenho que escrever todo dia 2 artigos sobre esportes. Fui tentando ser mais de bastidores, se bem que em 2020 e 2021 eu tive que escrever também sobre pandemia. Todo dia artigos sobre pandemia, mais focados no Rio de Janeiro. Então, sempre mexendo com várias coisas. Tem um jornalismo que eu gosto de fazer também, que é o jornalismo de estender a mão.
O que é isso? Por exemplo, eu fiz uma matéria para o Portal Terra em 2020, assim, logo no início da pandemia, Ângelo, contando o drama de uma brasileira que estava no interior da Índia, num vilarejo. O vilarejo foi fechado porque a pandemia chegou lá. Ela estava sem dinheiro, praticamente sem comunicação com a família e sem perspectiva de deixar o país. Foi abrigada numa pousada desse vilarejo, em que o dono da pousada todo dia de manhã ia lá levar um pãozinho, como se fosse, né, era a única ajuda que ela tinha. E ela estava em desespero. Eu consegui o contato dela, consegui publicar essa matéria. A partir dessa matéria, ela me contou depois, o Itamaraty entrou em ação, houve uma operação de resgate dela. Entendeu? Aí, você sabe quando se sente, nossa, você ajudou com o teu trabalho, entendeu? Eu lembro também quando eu estava no Jornal do Brasil, no final dos anos 90, né? Esquece, não tinha internet, não tinha nada disso, em que eu fiz uma matéria sobre um medicamento novo que estava sendo lançado para combater uma doença raríssima, raríssima, que no Brasil acometia menos de 200 pessoas. Eu fiz essa matéria despretensiosamente. E, assim, a minha alegria que nos dias que se seguiram à publicação, umas 6, 7 famílias me ligaram dos lugares assim mais distantes do Brasil para pedir informações de como conseguir, porque tinha um primo, o filho, o pai com aquela doença, e eu ajudando, e as pessoas assim, numa alegria de poder falar comigo ali como intermediário de uma boa notícia, né? Que dava ali uma sobrevida a essas pessoas, ou uma esperança, né, de cura. Você entende o que eu estou falando, né? Quer dizer, esse jornalismo, o jornalismo da mão estendida, claro, deixa a gente muito gratificado, né? há um viés humanitário, né? Uhum. Diferentemente do péssimo jornalismo sensacionalista, né, praticado aí por grandes redes de televisão, por rádios, né, que fazem da tragédia humana um espetáculo grotesco, né? Sim, sim. E visando apenas a audiência, né, de uma maneira completamente sórdida, né? E, ao contrário, o jornalismo investigativo, quando aponta, né, situações de risco, né, como vivia essa brasileira na Índia, acaba abrindo portas, né? E eu acredito, com toda sinceridade, é uma das missões do jornalista, né? Do jornalista comprometido com essa palavra que eu já usei tantas vezes hoje, mas repito, com a ética, comprometido com a solidariedade, né? Com esse olhar sensível em relação ao próximo. Com certeza. Caro Silvio, algum projeto novo de livro, de grande reportagem, alguma coisa aí em andamento que você possa adiantar? Tá, posso. Eu, em parceria com o Roberto Lúcio, que eu citei antes, a gente vai fazer. Tá começando agora o projeto, mas eu posso falar. É um livro a 4 mãos sobre a história da família Antunes Coimbra, do Edu, do Zico, dos irmãos deles, dos pais, porque existe biografia do Zico, existe biografia do Edu, existe vários livros sobre o Zico, mas não existe uma biografia da família. E quem chamou a gente para fazer foi o Edu, né, que foi também um jogador de destaque e tal. Dizem alguns, eu não peguei essa época, que ele jogava mais que o Zico. Ele brilhou nos 69, 70, esteve a ponto de ir à Copa do Mundo de 70. Só não foi porque um dos irmãos dele era militante de esquerda e tinha sido preso pela política da ditadura. E o Edu seria reserva na Copa de 70, porque o João Saldanha já tinha falado disso. Aí o Saldanha saiu, a história que a gente sabe, para dar lugar para o Zagallo, e o Edu teve o irmão preso e não foi. Mas, enfim, a partir... tendo como foco os pais deles, né? Os pais eram 6 irmãos, 5 homens e uma irmã, já tem um falecido.
mas a história dessa família pela ótica dos pais, né? Pai português que chegou aqui. É um projeto assim que pode ser, com certeza, interessante, entendeu? Não é nem pensando em questão de venda, de comercialização, mas fala muito sobre a história do Rio de Janeiro, e mistura, né? Futebol, a coisa do subúrbio, né? Porque eles criados ali no bairro de Quintino de Bocaiúva, na Zona Norte, né? Tanto que o Zico é chamado até hoje de Galinho de Quintino, né? Então você mistura várias coisas. Não é uma história de esporte, né? Mas é uma história de personagens do Brasil, da vida carioca, né? E fala da imigração portuguesa. Aí a gente acaba se envolvendo, né? Então vai ser uma coisa bacana para 2023. E como as periferias, né? Isso no Brasil inteiro, né, Silvio? Produzem talentos, né? Produzem figuras impressionantemente brilhantes, né? Uhum. O Brasil nos mais diversos campos, né? Isso aí. O Brasil é uma fábrica de talentos em vários setores, né? E como você falou, de vários cantos emergem eles, né? E pessoas que superam todo tipo de adversidade, né? Porque vítimas quase sempre de exclusão social, né? E a exclusão no nosso país é algo sedimentado, né? E somos muitas vezes induzidos a admiti-la como algo normal, né? Como algo que é um componente da sociedade, quando jamais deveria ser. Meu caro Silvio, obrigadíssimo pela presença aqui nesta tarde, e o Observatório está sempre de portas abertas a você. Obrigado, Ângelo, obrigado aos espectadores, um abraço ao Eduardo. Eu fiquei muito feliz pelo convite e agora mais ainda porque o nosso papo fluiu assim, né, com uma leveza, né? O tempo passou rápido, a gente abordou vários temas, e a gente mostrou ali afinidade de pensamento. O que você falou, basicamente, eu assino, eu concordo com essa sua visão de mundo, né? Enfim, obrigado e espero voltar o mais rápido possível, né? A fazer com muita parte alegria. dessa mesa, e aqui, virtual. Não, deixa eu posicionar o outro lado do poder, né? Que eu recomendo vivamente aos nossos espectadores. É um livro que se lê, eu pelo menos li de uma tirada só, com prazer imenso. E dor também imensa, porque é uma realidade de um país que a gente gostaria de ver diferente. O Ângelo, se você me permite, até em forma de agradecimento, a última coluna da jornalista Marta Batalha, do Globo, ela apresentou livros para o Natal, uma lista de 10 livros, e citou o outro lado do poder. Aí eu agradeci a ela, ela disse que leu e gostou muito também. Merecidamente, merecidamente. Um grande abraço, meu caro Silvio. Até breve. Até breve, obrigado. Oi, Silvio. Já saímos do ar.